Olá, sejam bem-vindos a mais um Analisando com Café. Já pega o seu cafezinho, que depois da vinheta tem muita história aqui, tá bom? Olá! E hoje nós estamos aí trazendo uma edição especial do Analisando com Café, que são as mulheres inspiradoras. Eu trouxe isso, a idealização desse programa para março, para inspirar mulheres com histórias de mulheres da vida real, mulheres que passam desafios, assim como eu, assim como você, e elas trazem aqui experiências para nos motivar, nos incentivar e nos inspirar. Então fica comigo que esse programa tá uma delícia. Gente, só para deixar claro aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Compartilhem esse vídeo, essas mensagens com as pessoas que vocês conhecem. Isso me ajuda muito e também propaga uma mensagem aí de forma positiva para muitas outras pessoas, tá bom? Também, não esquece, quando for terminar o programa, não vai fechando. Espera um pouquinho porque tem o momento encaixando na cuca, tá bom? Então, voltando aqui, nosso tema de hoje está muito legal. Me responde aí, gente, já deixa aí nos comentários. Qual é o momento certo para uma mulher mudar de carreira? Eu queria que vocês participassem, comentem aí, com tal idade, com tal idade, com tal... Ou será que tem momento certo? Será que tem carreira certa? Gente, o que eu costumo dizer, quem já me viu falando do método puzzle, sabe que eu falo o seguinte, nós somos uma pecinha de um grande quebra-cabeça. E cada peça é individual, é única. Então, o meu incentivo aqui, a minha palavra aqui para vocês é se olhem, se conheçam e descubram qual que é a sua essência, a que você veio. E busque isso em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer idade. Nada melhor do que trazer aqui para vocês hoje uma mulher que ela é administradora de empresas, tem mais de 10 anos de experiência no mercado corporativo, trabalhou numa Big, que é a IBM, ela é consultora de beleza, cria conexões e parcerias e ela é incentivadora do empreendedorismo feminino. Gente, estão precisando disso, não é verdade? Ela é mãe, empreendedora, na busca constante pelo crescimento espiritual, pessoal e profissional. Gente, eu trouxe aqui, estou muito feliz de trazer para vocês Raquel Funchal. Raquel, muito obrigada, estou muito feliz de ter você aqui. Você sabe que eu te admiro. Além de empreendedora e tudo isso que eu falei aqui sobre você, todas essas verdades, eu tenho muito prazer em dizer que você é minha amiga, né? Minha amiga pessoal. Eu estou muito feliz de ter a sua agenda aqui comigo hoje, compartilhando tanta experiência, né? Que nos inspira, que nos ajuda aí a olhar os desafios de uma outra forma. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui, eu agradeço o convite, é recíproco, vocês sabem muito bem, eu admiro o seu trabalho e torço, estou na torcida para o seu sucesso, mais e mais, e mais uma vez obrigada. Raquel, então conta aí pra gente como é que foi a sua passagem pela IBM, porque foi uma década, né? Então deve ter tido muita história para contar de lá. Conta pra gente como é que foi essa passagem por lá. Sim, eu sempre tive o sonho de estagiar na IBM, numa grande empresa. E a IBM para mim era um sonho, como qualquer universitário sonha com isso. E eu já entrei com esse sentimento de conseguir sucesso. E quando eu entrei, eu já logo desenvolvi uma habilidade que foi a adaptação. Por quê? Eu trabalhava em clientes, os clientes que contratavam os serviços da IBM. Então eu não trabalhava dentro do prédio da filial da empresa. Então eu tive que me adaptar a lugares, às pessoas, então era sempre lugares diferentes, né? No contrato lá com a empresa eu estava sempre em lugares diferentes. Uau. E aí essa flexibilidade, esse jogo de cintura, daí é o que você falou, né? Vai dando aquela experiência, né? Porque um é de um jeito, outro é do outro, um é mais formal, outro exige uma coisa, outra. Né? Exatamente, foram 5 anos assim. De cliente em cliente, eu fui me adaptando,
São Paulo, Porto Alegre, fiquei 9 meses em Porto Alegre, viajando, então eu sempre estava ali disposta a aceitar desafios e aprender. Então, nesse início, eu consegui do estágio já ser efetivada, e com a efetivação tiveram outros desafios, e com ele foi também a efetivação. Então, logo veio a coordenação. Então, eu tive um cargo de coordenação que eu aprendi ainda mais, desenvolvi novas habilidades, e foram durante mais 3 anos nesse cargo. Então, nesse momento, eu já estava ali liderando, não digo a liderança, mas coordenando pessoas, ganhando novas habilidades. E depois, nos últimos 2 anos, eu fiquei numa parte mais estratégica, como PMO, né, que é conhecida aí nas empresas. E essa foi uma trajetória minha, resumida. Então, sempre buscando desafios, lógico, sendo avaliada pela empresa, na performance, mas sempre com bons resultados. E buscando desafios sempre. Olha, a IBM, eu quis pedir para você falar um pouquinho da IBM pra gente, dessa trajetória, porque além de ser uma trajetória longa, então quer dizer, teve muita resiliência, teve muito desafio, teve muito aprendizado, mas também é interessante porque quando a gente olha essa jornada que você está falando pra gente, descrevendo, a IBM ela tem muita exigência, né? A gente sabe que ela tem, como as grandes empresas, a questão de avaliação constante, né? Tem acompanhamento de resultados e tudo mais. E aí você trazendo essa trajetória, fica claro pra gente que você estava numa carreira em ascensão, né? Porque você entrou como estagiária, você foi efetivada, daí você teve cargo de gestão, né? Que é o cargo de coordenação, enfim. Então e aí um cargo estratégico. Então, na verdade, assim, olhando de fora aqui, fala, caramba, uma carreira corporativa numa baita de uma empresa, mulheres ricas, né? Mulher de super sucesso na carreira. O que te motivou, então, a sair da IBM? Após 7 anos na empresa, houve uma reformulação nas atividades, como qualquer empresa, né, grande, acontece. Tiveram algumas demissões também, mas nessa nova estruturação eu tive que buscar novos desafios e eu fui para uma outra equipe. Então, eu falo nisso por quê? Porque isso foi um marco que me deu virou a chavinha. E eu comecei a pensar, em questionar muitas coisas, eu comecei a ver as coisas com um outro ponto de vista. E nesse momento eu já estava com um grande desejo pessoal e eu decidi focar num projeto muito importante na minha vida pessoal, que foi a maternidade. Então eu identifiquei um momento que eu poderia ali focar nesse meu, como posso falar, um projeto de vida. Então, assim, eu decidi realmente trabalhar, né, um pouco mais desligada nesse sentido do profissional e focar no meu pessoal. Era um momento, então, que você estava buscando, assim, um equilíbrio, e aí você falou, eu preciso priorizar agora o que eu quero, na verdade, é priorizar a maternidade. Sim. Uma decisão, né, nesse sentido. Sim. Né? Porque eu tenho trazido aqui algumas conversas sobre isso, né, porque tem realmente mulheres que se sentem obrigadas, né, por uma cobrança da sociedade, até, poxa, eu sou mãe, como que eu posso trabalhar tantas horas por dia? Ou como eu sou esposa, como que eu posso me ausentar tanto tempo por dia? Enfim. E aí eu tenho trazido essa reflexão falando, você pode tudo que você quiser. O que é importante é você estar bem naquele papel. Né? O que é importante é você saber qual que é a peça do quebra-cabeça, né? Porque pra mim, por exemplo, eu posso ser a peça do quebra-cabeça que sou uma super executiva de sucesso, mas que aquilo me preenche em todas as áreas da minha vida, que eu me sinto plena, né? Eu falo, cara, nasci pra isso, né? Mas você pode ser, ou qualquer mulher pode ser, falar assim, eu nasci para ser mãe, quero ser mãe em tempo integral. Enfim, não tem regra. O que é importante é desmistificar que tem que ser, né? Não tem que ser nada. Não tem que ser né? nada. Porque eu conheço várias pessoas que talvez estejam ouvindo, por isso que eu quis a sua história aqui também, né? Estejam ouvindo e falam, cara, mas como que numa empresa dessa? Porque tem estabilidade, né? Porque tem, assim, estabilidade a gente fala entre aspas, porque
Obviamente, a corporação a qualquer momento pode fazer um corte, uma reformulação, como você disse até, mas tem lá o dia certo de você ter o seu dinheiro, você tem férias, você tem todos os benefícios, enfim, né? E aí, quando você olha e fala, neste momento da minha vida, eu quero priorizar a maternidade, como é que foi isso para você? Quais foram os próximos passos para você Sim, fazer foi, essa assim, priorização? foi um mix de sentimentos. Então eu tive a oportunidade, depois da licença maternidade, de retornar ao trabalho, de voltar para a IBM. Não houve, né, um desligamento em si nesse momento. Uhum. Nós vamos falar disso depois, mas nesse momento eu voltei. Ótimo, voltei para o trabalho, mas já não era a mesma Raquel de antes. Então, a situação que ocorreu, né, a reestruturação que houve na empresa, isso abriu um novo horizonte para mim. Uhum. E com a maternidade ainda mais. Então eu comecei a olhar tudo com outro ponto de vista, como eu falei. Então eu retornei ao trabalho, mas eu sentia que algo faltava, né? A essência que você fala, eu trabalhava, mas minha cabeça não estava ali, eu não estava mais buscando desafios, não estava mais performando do jeito que eu queria. Uhum. Então isso realmente me fez tomar decisão. Você começou a olhar um pouco mais para você, para sua Exatamente. essência, e falar, acho que me satisfaz mesmo. E deixar o profissional um pouquinho de lado, eu comecei a mergulhar no meu interior, meu pessoal mesmo. Uhum. E aí, Raquel, dentro disso, quais que foram os principais desafios nessa fase aí, dessa mudança, né? Porque foi uma mudança muito grande. Quando você decidiu, realmente, estou saindo aqui do meio corporativo. Como é que foi isso? Foram muitos desafios, muitos, Uhum. né? Tem, lógico, o ambiente onde eu estava, o profissional, e também o que estava ao meu redor, as pessoas, opiniões, mas ali eu estava decidida, eu já tinha uma decisão e não importava o que poderia ter de opiniões ao redor. Uhum. Isso me deixou mais forte para ir em frente. Uhum. E quando eu logo decidi isso, eu tive ainda tempo de buscar uma pessoa para estar no meu lugar. Porque por mais que eu não me sentisse mais plena, não sentisse mais à vontade onde eu estava, eu era profissional, eu gosto, né? Eu sempre fiz em excelência. Então eu tive esse tempo de ter o desafio de mostrar, né, para a gerência o que aquele cargo precisava e de colocar uma pessoa, substituir por uma pessoa realmente que estava disposta a fazer com essa mesma excelência. Ah, ótimo. Aí não foi um negócio assim, poxa, eu não quero mais e acabou, né? Você teve esse cuidado. Isso. E isso é importante, porque você também mantém, né, até o final o seu comprometimento, o seu profissionalismo, né? Porque isso é importante. Eu gosto de ressaltar isso no puzzle. Até quando eu falo lá do encaixando na cuca, eu gosto muito daquela imagem, né? Eu escolhi aquela imagem de que é um gomo de mexerica encaixando numa cabeça de alho, né? E eu digo assim, você na IBM, pra mim, é assim, como se fosse essa mexerica na cabeça de alho. Por quê? Você estava inserida, você estava indo bem, né? Você estava em ascensão, você estava numa jornada de sucesso. Mas isso não necessariamente te faz plena, né? Isso não necessariamente é o seu lugar. Não é porque aparentemente você está inserida e está dando certo que vai te satisfazer. A gente precisa ir atrás da nossa missão, a gente precisa ir atrás do nasci pra quê? Porque na hora que a gente conecta com isso, aí a gente entende o que é pleno. Aí quando sai, né, aquele gominho de mexerica, desencaixa da cabeça de ela e fala, meu Deus, e agora? Eu não tenho ninguém, né? Mas quando ela encaixar naquela plenitude que muitas vezes essa jornada tem uma distância, né, entre uma coisa e outra. Mas aí ela vai falar, nossa, temos o mesmo cheiro, temos o mesmo formato, somos, né, falamos a mesma língua. Nossa, agora eu entendi, né? Então a gente deixa uma zona de conforto que parecia uma zona de conforto e começa a ter uma experiência com algo que realmente foi para aquilo que nasceu, né? Exatamente. E aí dentro disso, Raquel, olhando, né, para essa trajetória sua, fala um pouquinho aí de quais eram essas vozes durante, porque você fez essa passagem já há alguns anos.
E você hoje é uma mulher, como eu disse aqui, que é empreendedora, que é consultora de beleza, e você tem trabalhado no seu autoconhecimento, você tem trabalhado a questão espiritual. Então, você saiu inspirada em priorizar a maternidade, mas pelo que me parece, aí eu queria que você contasse, né? Você se descobriu profissional de outra forma, né? Não foi assim, eu não quero mais trabalhar com nada, assim, eu não quero ter uma carreira, eu quero ser mãe e pronto. Não foi isso que aconteceu. Você está certa, foi isso mesmo, porque o que foi que motivou, que eu já estava com desejo de ser mãe. Isso foi o grande motivo e tudo veio daí, desse ponto. Mas quando eu tomei essa decisão, quando de fato eu abri essa oportunidade de olhar no interior, de realmente valorizar eu como pessoa, como humana, eu vi que eram outros desejos também. Então, um deles foi empreender. Eu entendi que eu sempre tive essa vontade de empreender, porque até mesmo dentro da empresa é possível você ser empreendedor dentro de uma empresa, trabalhando de CLT, é possível, né? Eu digo no sentido de você ser livre, independente, por mais que tenha uma hierarquia, uma gerência, eu falando, né? Eu como profissional, eu sempre quis trabalhar independente. É lógico, eu respeitava, cumpria o que era solicitado para mim, mas eu me sentia presa e eu mostrava isso para a gerência. Poxa, mas eu acho que deveria ser feito assim. E aí, muitas vezes, não, né, cortava as asinhas, não poderia fazer mais. Então, eu vi nessa oportunidade de empreender, essa chance de eu ser livre, de eu fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. Então, além da maternidade, você tem razão, foi esse desejo também de empreender, que eu entendi que eu sempre tive esse desejo. Olha, é o processo, né? De autoconhecimento revelando a nossa melhor versão, né? A nossa versão original, que eu falo, né? Então, de repente, você parou e falou, peraí, quero olhar pra mim, né? O que me faz feliz? O que me traz satisfação? E aí vai descobrindo várias facetas, né? E aí traz um outro lado seu que muitas vezes você nem conhecia, né? E antes da gente continuar aqui, Raquel, eu tô amando esse conteúdo, mas eu quero só lembrar, gente, não termina o vídeo antes de ver o momento encaixando na cuca. E também, se você não deu like ainda, dá o like agora, a gente espera, dá o like agora, tá bom? Raquel, voltando aqui então pro nosso papo, me diz uma coisa, você olhando para essa Raquel de 4 anos atrás, você está nessa transição há 4 anos, quais são as diferenças que você vê da Raquel de 4 anos atrás para essa Raquel de hoje? Eu me sinto muito mais segura das minhas decisões. Eu sei que as dificuldades, né, situações que eu tive no passado, isso me ajudou a me tornar mais forte para superar tudo que viria pela frente. Então hoje são decisões que são diárias, né? A vida é isso, não é fácil, mas também eu tento levar as coisas tudo mais leve. Né? Como eu sei que problemas vão ocorrer todos os dias, então eu tento ver a solução do problema de uma forma mais leve. Isso realmente foi uma grande mudança que ocorreu. E também o espiritual, que é uma busca constante, uma busca diária. E é isso. Acho que essa é a grande transformação que eu tive. É muito legal quando eu vejo essa parte que você, inclusive, eu falei isso, né, na sua apresentação, porque essa questão do espiritual, ela é totalmente relevante para o ser humano, né? Por isso que na hora das minhas especializações eu fiz questão de trabalhar com a psicanálise integrativa, né? Porque eu queria realmente tratar o ser humano, olhar para o ser humano, para o físico, para o mental, que são as emoções, e para o espiritual, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. É igual você falou, né? A gente tem uma situação, uma diversidade, quando a gente busca fortalecer essa questão espiritual, a gente lida de outra forma, né? Então a gente entende que as coisas estão interligadas, que nada acontece por acaso. Então é o que você falou, né? Resulta numa maturidade
da forma de lidar, né, com as coisas, porque não dá aquela instabilidade emocional, uma crise muito grande, né? É óbvio, a gente tem dias que a gente está muito mais fortalecidos, outros dias a gente está, né, ali um pouco mais quietinho, mais introspectivo, mais pensativo, né? Nós temos altos e baixos porque somos seres aí energéticos, né? Então vai variando, mas essa questão é totalmente relevante, né? E muitas vezes passamos anos da vida focados numa super carreira onde nós não temos tempo para mais nada. E a parte espiritual, na maioria das vezes, ela é uma das últimas a ser levada em consideração e em conta, né? Mas hoje eu trago muita questão assim, de empresários de sucesso, de executivos e executivas de sucesso, que eu fico estudando as rotinas, o que essas pessoas fazem no dia a dia para ter uma performance diferente. Então eu leio, eu busco e eu percebo que cada vez mais as pessoas de sucesso, assim, de carreiras reconhecidas, assim, eles têm ali uma rotina diária com eles mesmos. Eles têm a prática deles, uma oração, uma meditação, uma atividade física, mas é um momento de olhar, se olhar, né? É um momento, enquanto muitos, assim, por padrão, vão lá, trabalham 15, 14, 16 horas, eu já fiz muito isso, que chega em casa tão exausto que, cara, não, né? Você só trabalha, dorme mal, acorda mal e trabalha. Então é muito legal quando alguém traz isso, fala assim, não, eu incluí, né? Eu tenho ali carreira, espiritualidade, maternidade, o meu feminino. Eu tô falando do meu feminino aqui porque conhecendo um pouco do seu histórico, eu vejo isso em você, né? Essa diferença também de como você olha para você, né? Como você cuida de você. Faz sentido o que eu tô falando? Faz todo sentido. E é exatamente isso, prioridades. Todos os dias você vai ter que priorizar. E a mulher tem muitas atividades. Né? A mulher, essa imagem já traz toda uma sobrecarrega as atividades. Então é priorizar. O que você vai equilibrar? Você vai priorizar o que hoje? Você vai ter que priorizar a família, a sua carreira, o espiritual e tudo mais que está dentro disso. Raquel, e aí diante de todo esse conteúdo prático, né, eu tenho certeza que tem mulheres nos assistindo e se conectando com esse tema, né, que estão nesse momento pensando numa possível transição de carreira, que estão ali olhando o que me representa mais, enfim, estão fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Que mensagem que você pode dar a essas mulheres para ajudar nessa caminhada, de repente minimizando um ou outro desafio que vai ser iminente nessa transição, né? Não tem como fazer essa transição sem nenhum desafio. Mas o que você acha que pode contribuir para amenizar um pouquinho? Hoje nós estamos vivendo um momento de incertezas e não tem mais tempo de parar para pensar, mas não perca muito tempo nisso. Então, se hoje você está num cargo de liderança que seja, se você está trabalhando CLT, se você está ali usando o seu tempo, a carga horária no dia, use o seu tempo livre para conhecer o que brilha seus olhos. Então, o que seria um novo negócio para você? Vá buscar conhecimento desse negócio. Estude, use seu tempo livre para isso, para você se preparar para quando acontecer o momento da decisão, você já está preparada para fazer essa transição mais leve, mais certa. Não sei se eu fui clara nesse sentido. Sim, eu acho que é assim, às vezes a pessoa sabe que não é aquilo que ela quer mais. Sim. E que ela quer outras coisas, mas muitas vezes ela toma essa decisão de fazer a saída de um lugar para outro sem saber exatamente para onde ela está indo. Imagino que essa caminhada fique muito mais desafiante, porque ela sai de lá e fica um tempo buscando para onde eu vou, como eu vou, e faz aquele planejamento depois que já se desligou. E às vezes a questão financeira, de segurança, zona de conforto podem pegar ali e a pessoa ficar, gente, vou voltar, talvez, né? Então, de repente, vem os fantasmas, né? Eu imagino que
que com essa dica, né, com esse conselho de, peraí, enquanto você ainda está no cargo que você está ou no lugar que você está, já pensando que você gostaria de estar mais pleno ainda, busque conhecer, né? Então, um processo de autoconhecimento, Sim. um processo de fazer um treinamento, uma ferramenta de planejamento, achei importante mesmo, porque mitiga bastante os riscos e também a frustração, o risco de se frustrar. Exatamente. Porque a pessoa, eu não sei se você em algum momento passou por isso, né? Mas eu sei de mulheres que nesse momento ali da caminhada de falar, cara, eu tô indo pro que eu quero, mas eu ainda não tenho certeza, e putz, a grana, a insegurança, e a pessoa retrocede, né? E aí, para ela se dar essa oportunidade de novo, para ela ter essa coragem de novo, às vezes fica muito mais difícil, né? Então, acho uma dica de ouro essa, né? Eu falo por experiência própria. Eu tive esse tempo que eu poderia ter aproveitado melhor e eu não aproveitei. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar. Use o tempo, que seja para você estudar um novo negócio que você está buscando. Se você realmente não está segura, foca então em conhecer a si mesmo, né? Exatamente, né, no trabalho que você oferece. Então, é um exemplo. Então, essa é a mensagem que eu quero falar. E não é só fechando, não é só estudar. É estudar e agir. Porque senão as coisas não se linkam, né? Eles se complementam. Estude, se prepare, mas vá para ação. Faça acontecer no seu tempo livre. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu estou aqui na torcida sempre para que mulheres façam isso, porque eu sempre incentivo, né, o empreendedorismo, seja ele dentro ou fora de uma empresa. E estou sempre aqui nessa torcida. E também, homens, recado para vocês, apoiem as mulheres que estão do seu lado, porque esse apoio é muito importante. Então, homens, família, esse apoio é fundamental. Com certeza, na verdade, faz toda a diferença, né? Sim. Raquel, adorei. Tem que ter muitos outros desse aqui, muitas outras conversas. Muito obrigada por ter contribuído aqui. Muito importante isso, inspirar essas mulheres. E eu adorei essa fala porque eu tenho batido muito na tecla de mulheres que dão as mãos para outras mulheres. Né? A gente está trabalhando para quebrar as crenças de que mulheres são inimigas, de que mulheres são concorrentes, né? Então, quando tem uma mulher aqui, como você, apoiando e incentivando outra mulher a ser empreendedora, a ter sucesso, então é uma prova de que realmente a gente pode ser muito mais forte juntas, né? Mulheres inspiradoras, muito obrigada. Gente, não acabou. Momento encaixando na cuca, tá bom? Um beijão e até o próximo. Acho que a maioria de nós foi criada com noções pré-concebidas de quais escolhas devemos fazer. Nós desperdiçamos tempo demais tomando decisões baseadas no que os outros consideram felicidade. O que fará de você uma boa cidadã, esposa ou filha? Ninguém diz, seja feliz, mesmo que isso signifique ser um sapateiro ou ir morar com as cabras. Quem disse isso? Sandra Bullock, atriz e produtora norte-americana, que é atualmente a atriz mais bem paga de Hollywood. Mulheres lindas, inspiradoras. Vocês entendem que muitas vezes a gente se limita às opções que nos foram dadas por pessoas que tiveram as opções limitadas, elas conheceram aquilo e te falam, olha, vai por esse caminho que é bacana, eu gosto, eu já vi pessoas se dando bem, a intenção de quem te orienta, de quem te ensina, pode ser muito positiva realmente, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai estar aí dentro, explodindo e te satisfazendo, que vai te conectar com a sua missão. Então, se você quer estar
num lugar pouco provável, que poucas pessoas acreditam ser um lugar adequado, um lugar bom, enfim, olhe para você. Veja que peça do quebra-cabeças é você, porque você não sou eu, você não é sua mãe, você não é o outro, você é única, especial, só tem você desse jeitinho. A peça do quebra-cabeça que você é, mais ninguém é. Então, olha para você, busca se conhecer, descobre qual que é a sua missão, a missão da sua vida, aqui você veio, e vai atrás dos seus sonhos, com toda a força, com toda a capacitação, com toda a energia que já tem dentro de você. Porque a gente não nasce com uma missão por acaso, a gente nasce com uma missão e junto dessa missão vem todas as habilidades que nós precisamos para cumprir essa missão. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o próximo Analisando com Café.